Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui em mais um episódio do podcast do RUP, o podcast do Hospital de Olhos de Primavera, e hoje vamos falar de córnea. Do que é a córnea, qual é a função dela dentro do globo ocular, se tem alguma doença, qual é a sua relação com telas e miopia. Hoje estamos aqui com o Dr. Tiago Guimarães, médico oftalmologista, especialista em córnea e cirurgia refrativa. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos fazer um bate-papo hoje sobre córnea, cirurgia refrativa, catarata, miopia e, o mais importante, excesso de tela. E também estamos aqui com o Dr. Tiago de Castro, médico oftalmologista. O senhor tem uns cases a mais aqui. Médico oftalmologista, especialista em estrabismo e oftalmopediatria. Um dos únicos do estado, né? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com você e participando desse podcast. Vai ser bem interessante, vamos trazer bastante informação. Estamos aqui, vamos junto. Então, vamos começar o podcast. Pessoal, primeiro de tudo, assim, só para a gente entender o que é a córnea. Do que ela é feita, onde ela fica ali dentro do globo ocular. Vocês podem me dizer, por gentileza? Sim, com certeza. A córnea é um tecido, na verdade, composto por 6 camadas. Ela é transparente, ela funciona como se fosse o vidro do relógio. Ela seria a primeira passagem da luz, quando a luz entra pelo olho. Então, ela é composta de epitélio, que é a primeira camada. Fazendo uma analogia com a pele, é como se fosse o epitélio, que é a primeira camadinha que descasca quando a gente pega sol, né? Então, ela é bem sensível. A segunda camada é a camada de Bowman. A terceira tem o estroma. O estroma se divide em 2, que é o estroma anterior e posterior. Depois vem a camada de Descemet e, por último, o endotélio. Então, na verdade, toda a dinâmica da córnea é nesse trabalho para manter a transparência dela, porque a córnea ela precisa estar totalmente transparente para a luz passar. Se ela tem qualquer tipo de distúrbio que atrapalhe essa transparência, dá baixa de visão no paciente. Então a córnea ela não é um filamento, assim, não sei nem se eu estou usando a palavra certa. Não é um filamento assim de dentro do olho, ela tem tecido, camadas que formam ela. É um tecido. É um tecido. Quando a gente olha pro olho da outra pessoa, a gente enxerga o colorido. Só que, na verdade, como a córnea é transparente, a gente não enxerga a córnea. A gente só enxerga o reflexo dela, que é aquele reflexozinho de luz. Olha só, o colorido é a pupila, na verdade, que é a janelinha do olho. Que é a cor que dá... Exatamente. Então, perfeito. A córnea, ela fica atrás ou à frente da nossa cor do olho? À frente. À frente? Isso, perfeito, à frente. Mas... Agora, assim, ela estando na frente da nossa cor do olho. Então, ela é uma das primeiras camadas. Ela é o primeiro tecido. Ela é o primeiro tecido. Isso. Tem muita trauma nela, assim... Bastante. Se acontecer alguém, por exemplo, do último podcast, a gente usou a práticas de exercício como exemplo, né? Que tenha o trauma, por exemplo, de uma bola de beach tênis. Bateu no olho e dá um trauma na retina. O Dr. João explicou todo aquele trauma na retina. Que tem que ver o fundo de olho, etc. Perfeito. Na córnea, é o primeiro que... A córnea é o primeiro a levar pancada. Mas aí ela... Pode ter o que mais acontece é a ceratite, que é só um arranhão, que é a abrasão mesmo da córnea, que estatisticamente, se eu for dar um chute aí, 90% dos casos só acontece a ceratite mesmo, que é arranhão. A ceratite é quando sai o epitélio, que é a primeira camada. Que ela dá, como, por exemplo, o senhor usou a pele como exemplo, né? Isso. Dá um arranhãozinho na pele e forma essa ceratite na córnea. Isso, fazendo analogia com a pele para o pessoal entender, seria mais ou menos isso. Em casos raros é a perfuração, é quando corta mesmo e perfura todas as camadas. Nossa. E aí, mas a pessoa perde a visão? Dependendo da área da córnea que pega, tem que fazer transplante de córnea, tem que tirar essa córnea e botar uma nova. Se pegar no meio da córnea, sim. Se for no cantinho, onde não é onde passa a luz, no caso, a região central, normalmente não. Mas olhando a córnea, assim, por exemplo, no olho, vou fazer com a minha mão mesmo, só para eu entender. O olho tá aqui. Certo. Essa aqui é a parte de fora, essa aqui é a parte onde tem a córnea dentro. Ela faz assim, uma estrutura... Ela é aqui na frente, uma estrutura então aí chega as transparente. camadinhas. Perfeito. Aí se der uma ceratite, pode ser que, e dependendo da pancada, por exemplo, lá a gente vê pessoas, né, com traumas dentro do olho, traumas que eu digo assim... e cai um cavaco de alguma coisa, pessoas que cortam com aquele... Esqueci o nome agora, de... Lixadeira. Maquita, lixadeira, que pula coisa no olho, cai na córnea? Boa pergunta, isso. Na verdade, o cavaco de lixadeira, ele bate quente com pressão e gruda, né? Então ele gruda em uma das camadas da córnea, no caso? Normalmente na primeira, na segunda e na terceira ali no estroma, até o estroma anterior.
Aí, normalmente, não sai com cotonete esfregando ou lavando. Tem que tirar com agulha de insulina. Com agulha? Aí entra a agulha lá dentro do olho Não, da lá dentro pessoa. não, na frente. Por isso que é importante procurar o oftalmologista, porque a gente usa um aparelhinho que chama lâmpada de Fena, que é um microscópio, para tirar sem ter o risco de furar. Às vezes o paciente ele vai num hospital geral, numa UPA, alguma coisa, aí o médico clínico geral, ele tenta tirar olho nu, às vezes fura o olho. Às vezes por olho com Porque que eles atravessa têm lá. todas as... Não, a pessoa Isso. tenta tirar com agulha de insulina com o olho nu, né? Só enxergando com o olho nu. Aí pode furar o olho. Piora a situação. Piora bastante. Então, quando você tiver algum trauma, claro que Procure. esse não é o objetivo desse seu podcast, mas caso você tiver algum trauma, procure um oftalmologista. Procure, porque se caso você tiver nas mãos de um médico que não saiba o que você tem ali no olho, não saiba como remover, pode piorar a tua visão e causar cegueiras, tá? Além desses traumas, você faz isso dentro do centro cirúrgico ou é dentro do consultório mesmo? A retirada de corpo estranho superficial é no consultório mesmo. No consultório. Isso. Consegue fazer isso sem sedar a paciente? Sim. Ou coloca o colírio? 99% dos casos a gente não precisa de sedação. Coloca só o colírio anestésico e tira. E tira, né? Uhum. Ai, que bom. Menos mal, então, né? Tem alguma doença relacionada à córnea? Além de todos esses traumas que podem causar cegueira, tem algum tipo de doença que tem ali? Na verdade, tem bastante doença, mas as principais que a gente pode falar hoje seria a distrofia de Fuchs, que é diria, ineficiência ou diminuição da função da última camada da córnea, que é o endotélio. Tem umas célulazinhas que elas puxam o líquido da córnea para manter ela transparente. Quando a pessoa nasce com a falta dessas células, a córnea começa a inchar e tem perda de transparência. Isso já descobre quando é criança, então? Não, muitas vezes descobre depois de adulto. Nossa. E tem muitas vezes que a pessoa passa no oftalmologista e dependendo também não descobre também. Porque só tem um exame específico que faz para poder descobrir, que é a microscopia especular. Então, o exame básico oftalmológico, sem o diagnóstico mais completo, não é difícil fazer o diagnóstico. Como só o exame, tipo, por exemplo, o exame do grau ou só na lâmpada de Fenda é difícil. Então, esse exame é um exame mais específico para avaliar essa camada. Como vocês como médico, vocês já chegaram a pegar algum paciente desses agora recentemente que tem praticamente esse tipo? todo mês, quase toda semana tem paciente com Fuchs no consultório. Mas no meu, no caso. Como vocês descobrem? Vocês já tem esse tipo de exame Isso, no nos caso, exames básicos do hospital? Perfeito. Como protocolo nosso do Hospital de Olhos, a gente faz a microscopia especular em todo mundo para justamente pegar alguma doença que esteja latente. No caso meu, da córnea. Essa microscopia, o senhor consegue só identificar doenças da córnea? Na verdade, do endotélio, que é uma camada da córnea. Na verdade, a gente tem vários exames de córnea para identificar o problema em cada camada dela. Por isso a complexidade da oftalmologia. Igual a topografia de córnea, ela vê a parte da frente da córnea, a foto da frente, que normalmente mostra a foto do epitélio. Ali também, se tem algum problema também, talvez na camada de Baumann também. Aí, se o paciente tem um ceratocone, que é uma degeneração da parte da frente da córnea, que é muito comum em criança, já entrando no gancho do excesso de tela também, que hoje a criançada fica muito na tela e não brinca mais na rua, não tem exposição à luminosidade do sol. Então, a ceratocone também é uma das doenças da córnea. Isso, é uma das principais, na verdade, que eu ia tocar no assunto em seguida, né? E tá cada vez mais comum. Porque normalmente o ceratocone ele tem um componente hereditário, só que está cada dia mais, porque hoje as crianças não se expõem muito ao sol, elas preferem ficar dentro de casa, por causa de telas, internet, aquela coisa toda, né? Antigamente, nossos pais brigavam pra gente voltar pra casa, né? Hoje é o contrário. Os pais brigam para a criança brincar na rua. Criança sair na rua. E baseado nessa situação da ceratocone, Dr. Thiago de Castro, o senhor tem encontrado muitos casos dentro do seu consultório sobre ceratocone e outros casos de doenças relacionados ao excesso de tela em crianças? Então, em relação ao ceratocone, o que a gente percebe hoje? As crianças elas tomam pouco sol. E a nossa córnea é um tecido colágeno. E esse tecido colágeno, quando você pega sol, ele fica mais duro, ele fica mais rígido. Então, quando a luz solar bate, ele imagina como se fosse um plástico.
é um plástico molinho, a córnea de uma criança. E você aperta, ela é bem flexível. Agora, quando bate sol, ela fica mais dura, mais rígida. Então, com isso, esse olhinho, ele tende a crescer menos. Daqui a pouco eu vou falar sobre miopia. E desenvolve menos o risco, quer dizer, tem menos risco da criança desenvolver o ceratocone. O ceratocone nada mais é do que uma curvatura anormal. Essa córnea ela fica mais pontuda, fica em formato de cone. Então, a gente vê bastante isso hoje em dia. Então, nas camadas do olho, um olho normal, vamos dizer assim, ele tem uma espessura arredondada, uma curvatura arredondada, assim. Como se fosse o formato de uma esfera, uma bolinha. Sim, e num ceratocone, então, ela fica como se fosse uma ponta, assim. Isso alonga a córnea, porque ela tem camadas, né? Ela curva, ela fica mais curva. Ela fica curva. E isso dificulta a visão. Distorce, como eu falei no início, que a córnea tem uma capacidade de atravessar a luz como se fosse um espelho. Se a córnea ficar muito curva, começa a ter difração dos raios. Por exemplo, quando está muito cansado, o olho está muito seco, vai dirigir à noite, a luz farol fica explodindo. Aquela chama glare, que é o ofuscamento noturno. Por perda da qualidade de visão pelo olho seco, algum tipo, que a lubrificação também é importante para a passagem da luz. Só que nesse caso, quando tem um ceratocone, um astigmatismo muito alto, a luz começa a explodir e as coisas começam a borrar, na verdade, fazendo uma analogia no caso. Isso que dificulta. Às vezes tem acidentes à noite das pessoas por excesso de luz e não enxergarem onde está, Isso, né? também. E na ceratocone, tem algum tipo de tratamento cirúrgico ou Boa regular? pergunta. Entrando no gancho da questão da luminosidade, hoje o tratamento mais feito para o ceratocone é o crosslink. Crosslink é grosso modo falando, é um laser de ultravioleta concentrado com aplicação de riboflavina, que é uma vitamina do complexo B, né? Que daí entra a parte da luz, a importância da luz. Sol. Então, se fosse uma luz forte no olho. Isso, o objetivo é deixar essa córnea enrijecida mesmo para não piorar o ceratocone. Para dar uma endurecida na córnea. A grosso modo mesmo, deixar a córnea mais velha mesmo, porque na verdade a nossa córnea, depois dos 30, a gente sofre um crosslink natural por conta da idade, o envelhecimento, perda de colágeno, ela fica mais dura. Então, a ideia do tratamento do crosslink é acelerar esse processo de envelhecimento para o ceratocone estabilizar. Então, um gancho nisso, dificilmente vai ter uma piora do ceratocone depois dos 30 anos de idade. Então, ela dá uma estabilizada. Estabiliza normalmente. Quando se encontra, o ceratocone é geralmente quando está até os 10 anos, mais ou menos? Seria? Isso varia. A incidência mais comum em consultório que eu pego é depois dos 10 até os 14, 16. Na parte, a hora que a criança está entrando na adolescência. Já, no meio da adolescência, que é a hora que normalmente começa. É difícil pegar antes dos 8 anos de idade o ceratocone. Tem alguns sinaizinhos assim, que a gente chama de ceratocone frustro, ali pelos 8, 9, 10. Mas normalmente depois dos 10. E uma associação muito comum é a alergia do olho também. Criança que coça muito o olho. Como o Dr. Tiago de Castro falou que a córnea é muito molinha, a criança vai esfregando, ela vai embicando, assim. Então, pode ser que seja que a criança coça pelo excesso do uso de tela. Que dela fica com o olho muito aberto. Sim, aí, vezes, essa questão do ato de coçar, isso é muito importante, está muito relacionado. Todos os estudos comprovam que o ato de coçar é o principal fator de risco para que a pessoa tenha ceratocone. Então, não pode coçar o olho. Não pode, em situação nenhuma. Seja criança ou adulto. Se for criança ou adulto. Se for criança é pior ainda, porque a córnea é molinha, a córnea está se formando ainda, então isso piora. Então, os pais, às vezes a criança tem uma alergia, tem uma rinite e não trata. E essa alergia dá coceira no olho, a criança fica, fica coçando o olho e pode desenvolver ceratocone. Então, não pode coçar o olho de forma nenhuma. E se tiver alguma alergia, rinite, bronquite, asma, qualquer coisa, tem que ser tratado para que a criança não coce o olho e não venha desenvolver ceratocone. Olha só, então é uma coisa que você tem que também, o senhor como médico tem que ficar prestando atenção até nisso quando a criança vai no seu consultório com a mãe. Quando chega assim, pergunta assim, essa semana passada, teve algum caso já no seu consultório de suspeita de ceratocone? O senhor atende criança até mais ou menos qual idade? Eu entendo. Até 10, 12 anos, até adulto também. Todos crianças, não tem uma idade limite. Assim, hoje, por incrível que pareça, hoje eu tive um caso de diagnóstico de ceratocone. Era um adulto jovem, mais ou menos uns 25 anos. Ele foi no exame de rotina da empresa, exame admissional, e ele não chegou bem do olho.
Aí o pessoal falou, olha, esse olho direito seu, você não conseguiu ler 100%, tem que procurar um oftalmologista. Ele veio. Eu falei, tem alguma doença no olho? Não. Já foi no médico oftalmologista? Também não, mas eu acho que eu enxergo bem, doutor. Quando ele fez os exames, porque lá no Hope a gente faz exame de rotina, né, Tiago? É importante a gente falar isso. No Hope, o paciente, ele entra, ele já sai com o diagnóstico pronto. A gente faz topografia de córnea, a gente faz microscopia especular, a gente vê fundo de olho, pressão do olho. Então, ali, entrou, o que tiver, a gente vai ver. Já tem o diagnóstico completo Já do tem olho, o diagnóstico completo. Então, esse paciente entrou na topografia dele, Tiago. Eu já vi o aumento da curvatura inferior, bem abaulado ali, tudo vermelhinho, na topografia de córnea. Quando a gente foi para a refração dele, realmente, ele já tinha um astigmatismo. Com óculos, com a correção, a visão dele ficava 100%. Mas sem óculos, no olho, a visão dele estava 0,9%. Assim, chutando entre aspas, 90% para as pessoas conseguirem entender. E no outro, a visão já estava em torno ali de 95%. Nossa, comprometida? Então, ele não estava conseguindo enxergar mais bem por causa do ceratocone. Mas quando a gente colocava o óculos, a visão dele ficava boa. E esse paciente era um paciente sem queixa. Ele achava que ele enxergava bem. Mas, na verdade, ele não estava vendo bem. É, porque o que pode acontecer, né? Que um olho compensa o outro, às vezes, né? Sim, e outra coisa também, visão. como provavelmente esse ceratocone ele não surgiu agora, já é de longo tempo. Se ele tem 25 anos, né? Então, ele não tinha percebido que a visão dele tinha vindo baixando um pouquinho com os tempos. E também é um paciente que não tem o costume de ir todos os Justamente. anos no oftalmologista. Nunca tinha ido. Aí nunca tinha ido aos 25 anos. Se tivesse uma regularidade de ida no oftalmologista, ele teria encontrado essa doença já antes, né? Sim. Agora, ele encontrou lá um grau de ceratocone. Pode se chamar grau de ceratocone? Ou ele tem ceratocone ou não? Não tem algum tipo de graduação, né, dentro dele? Sim, tem ceratocone? Existe ceratocone, existem as classificações, sim. Tem. E qual seria a graduação? No caso dele, é um ceratocone inicial, não é um ceratocone avançado, com correção óptica, com óculos, a visão dele fica 100%. Sim. A gente passou o óculos para ele. Segunda coisa, a gente orientou ele não coçar o olho. Terceira coisa, deixei um colírio para ele anti-alérgico e ele tem uma rinite. Falei, tem que tratar a rinite. Se ele tratando a rinite, porque todos os alérgicos eles entram por aqui. Sim. É uma poeira, é um acro, é uma cortina, um tapete, alguma coisa. Coça o nariz, eu brinco. Coça o nariz, coça o olho, coça o ouvido. Tudo. Coça da boca, aquela coisa toda. Então, a gente tem que tratar o paciente por completo. Por isso que antes da gente ser oftalmologista, a gente é médico. Sim. Você tem que olhar o paciente como um todo. Então, eu falei, a gente já vai tratar a rinite, a gente vai deixar um colírio antialérgico, não vai coçar o olho, vou passar um óculos. Sim. 6 meses volta, a gente vai repetir os exames e a gente vai te acompanhar para que a sua doença ela não avance. Então, pede pro paciente voltar a cada 6 meses para acompanhamento mesmo. Isso, nesse caso ele pode ser a cada 6 meses. Se for uma doença mais avançada, às vezes a gente pode até deixar de 3 em 3 meses. Teve algum caso recente que o senhor pegou de algum paciente que teve que ir para fazer alguma cirurgia de ceratocone? Eu não, mas acho que o Thiago Guimarães tem bastante caso. Todo mês. Todo mês também? Uma vez a cada 15 dias. Mas aí- Sempre tem caso de crosslink. Sempre tem, né? Sempre tem. É esse crosslink que faz. Pode me explicar? Explicar pra gente como funciona esse crosslink? Sim, claro. O crosslink, na verdade, a gente vem... No meu caso, você pode usar uma lâmina ou um motorzinho. Parece um motorzinho de dentista. Eu prefiro usar um motorzinho. Tira o epitélio, que é a primeira camada. Aí fica durante meia hora pingando o colírio de riboflavina. E um colírio que chama pilocarpina para fechar a pupila. Tem que fechar a pupila para que na hora que for fazer o laser de luz, no caso, o crosslink, não entrar luz em excesso lá no fundo de olho e prejudicar o fundo de olho. E dá um problema que chama maculopatia fotópica, né? Aí depois de meia hora faz essa aplicação. Eu faço o protocolo do Fast Crosslink, que é durante 5 minutos. Eu faço esse protocolo, deve ter mais ou menos quase 10 anos. Tem gente que faz um protocolo mais longo. E eu tenho tido resultado bom com esse protocolo mais curto. E até então, acho que o que eu me recordo até hoje, todas as adolescentes e crianças que eu fiz o crosslink, só um paciente teve que fazer um recrosslink, fazer de novo. Porque teve evolução depois. Por exemplo, já pegando o gancho desse rapaz, provavelmente ele não precisa fazer crosslink, porque ele já tem 25 anos, está próximo dos 30. Já da maturação da córnea, A córnea né? já está mais dura e a visão dele é de 100% com óculos. Então, uma contraindicação do procedimento é quando a visão ainda é 100%, a gente não faz. Só quando tem perda. Então, é um procedimento que, na minha opinião, ele mudou muito o prognóstico, né? O que eu quero dizer como prognóstico? A chance de ficar com a visão boa ou não piorar dos pacientes com ceratocone. Há 15 anos atrás, mais ou menos, quando eu estava na residência, um pouquinho mais ou menos,
que eu me recordo, ainda não existia o crosslink, estava começando. Então, normalmente, quando fazia o diagnóstico de ceratocone, praticamente 70% desses pacientes iam evoluir para um ceratocone grave e precisar fazer um transplante de córnea. Hoje, eu já tirei paciente da fila de transplante, ou, tipo, estava com indicação de fazer de outros médicos, da fila de transplante, da necessidade de fazer o transplante. Por exemplo, esse paciente específico, ele era um paciente com uma curvatura muito alta, mas ainda tinha uma espessura de 400 e pouquinho. Eu consegui fazer o crosslink nele, porque se a córnea fica muito fina, não consegue fazer mais. Eu consegui fazer o crosslink e devolvi uma visão de 100% para ele, com a lente de contato escleral, que é uma lente de contato específica para ceratocone. Então, Só ele pra saiu... eu entender, qual a idade desse paciente? Esse, se eu não me engano, na época devia ter uns 16 anos, que era o Willy. 16 anos. Ele chamou Willy, sim. E hoje ele acompanha comigo já bastante... Na verdade, tem alguns anos já que ele já acompanha comigo. E ele não precisou fazer o transplante, porque fez o crosslink, estabilizou, não piorou. E ele enxerga praticamente, vamos botar aí, 80% com a lente de contato, não precisou fazer. Então, na minha opinião, o crosslink é um divisor de águas do ceratocone, também ceratocone. Existe também o anel de Ferrara, tá? Só que o anel de Ferrara, ele é um procedimento de melhora de performance da córnea, ele diminui a curvatura e muitas vezes ele não exclui a necessidade de ter que usar uma lente de contato depois. Então, ele é uma tentativa de diminuir a curvatura. Em alguns casos, diminui o grau bastante, o paciente usa um óculos, melhora a performance, mas ele não é uma garantia de melhora de visão. Eu, particularmente, eu gosto muito da lente de contato, ela resolve os problemas dos pacientes em 95% dos casos, não precisa fazer o anel. Mas em alguns casos específicos, quando um paciente meu antigo, que já usa lente de contato há muito tempo, ele quer tentar eliminar o uso da lente de contato, a gente tenta o anel no último caso. O anel, que daí ele te retira... Anel de Ferrara, porque esse anel coloca dentro do estroma, que seria ali a terceira e a quarta camada, que na verdade o estroma se divide em dois, né? Coloca no estroma anterior, esse anel ele passa dentro da córnea e a córnea faz isso aqui assim, ela dá uma aplanada. Então ela é para deixar... A córnea mais reta. Eu achava que era... Eu tinha a impressão de que quando colocasse esse anel, você deixava melhor, como se fosse esse deixa anel, a curvatura como se fosse uma lente, abaixa a curvatura. assim, uma lente para corrigir Mas o grau tem a também. lente de contato para corrigir o grau. Então tira a lente e coloca o anel para melhorar a curvatura da... Só que o anel é um procedimento cirúrgico. A lente de contato é um procedimento ambulatorial que o paciente tira e coloca. A lente de contato daquelas regulares. Entendi. Só que ela é uma lente de contato escleral, ela é específica para ceratocone. A gente tem que encher ela de soro. Ela cria um vácuo no olho, então ela empurra o soro fisiológico, e o soro fisiológico empurra a córnea para o paciente enxergar. Olha só, que legal. E esse paciente tinha mais ou menos que idade também? Era mais velho? Geralmente são entre adolescentes, né? Que adolescente e início da fase adulta, né? Tem algum caso de adulto recente que o senhor encontrou? Sim, no ceratocone? também. Mas aí fez o crosslink? Não, normalmente quando o paciente já é adulto, eu só faço acompanhamento mesmo. Como o Dr. Thiago fez. Isso. O Dr. Thiago de Castro fez. Na verdade, eu tive um caso mês passado, que foi uma exceção. Uma paciente de 28 anos, que eu já vinha acompanhando uns 3 anos. Inclusive, eu indiquei o crosslink para ela agora semana passada, foi isso. E ela vai fazer o crosslink porque o olho esquerdo estava piorando. Que é um caso raro, né, pela idade dela. Então, a gente vai fazer o crosslink para estabilizar. Só que é uma paciente que depois do crosslink, ela vai se beneficiar com a lente de contato. Então, ela vai melhorar a qualidade de vida dela. Sim. Qualidade de vida toda dela, né? Que bom. Sim. A ceratocone é um dos doenças, vamos dizer assim, populares que tem da córnea. A mais comum de consultório. A mais comum. Que eu me recordo. E a miopia? A miopia pode ser considerada doença? Miopia, na verdade, aí vamos entrar um pouco na área do Dr. Thiago também, aí vamos fazer uma troca de informação. A miopia é um olho grande. Sim, é um olho milimetricamente maior do que o normal. Um olho normal, ele tem 2,2 centímetros, mais ou menos, em média. Um olho, quando tem 2,3 centímetros, ele já é um olho míope. Então, qual que é o pulo do gato do excesso de tela de perto? Televisão não tem problema. Foi comprovado que o excesso de tela de perto acelera o crescimento do olho. Por isso que tem muita criança em consultório hoje com miopia, sem pai ou mãe com histórico de usar óculos. Por causa do excesso de tela. Mas esse excesso de tela é de não piscar, de não lubrificar o olho? Tem alguma relação? A privação visual. A criança ela não usa a visão de longe, ela não estimula a visão de longe mais, o olho começa a crescer.
Privação visual mesmo. Para de usar a visão de longe. Não fica mexendo. Porque essa criança ela vai ficar no celular o dia inteiro, ela não gosta de televisão, ela não vai brincar na rua, ela fica no tablet, ela não tem mais aquela necessidade de enxergar de longe. E também não pega sol, né? Para não pega amadurecer sol, a córnea. Também. Então, o vilão hoje do olho é a tela. É a tela. A tela pequena, né, no caso. Bom, a tela Tela de grande perto. A tela de perto, né? Que são os tablets, os Computador e celular. computadores. Tem algum tipo de recomendação? Porque assim, hoje em dia... Bom, eu ainda não tenho filhos, mas eu acredito que é difícil criar uma criança sem telas. Porque é popular. Todo mundo tem, olha o amiguinho, tem o próprio celular. Tem algum tipo de recomendação de tempo de tela? Meia hora por dia. Só que assim, o que eu costumo orientar muito para não ser tão traumático essa transição? Eu oriento o pai e a mãe a trocar a tecnologia, espelhar o celular na televisão. Ah, a criança gosta de ver um vídeo no YouTube? Espelha na televisão, não tem problema. Mas o ideal é no máximo meia hora por dia. 40 minutos, sendo bonzinho 1 hora, mas em média uns 40 minutos, né? Assim, hoje em dia a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem um consenso hoje em relação ao uso de tela. Até 2 anos de idade, olha só para você ver, até 2 anos de idade é 0 tela. Nada. 2 anos. Até os 2 anos, nada de tela. Dos 2 até os 5 anos de idade, no máximo 1 hora de tela por dia. Tá? Isso quando a gente fala de tela, são todos os tipos de tela. E dos 6 anos para frente, dos 6 até os 11, no máximo 2 horas de tela por dia. Tá? Aí os estudos comprovam hoje que as crianças de 3 a 5 anos de idade, 70% delas têm acesso à tela de perto. Elas sabem mexer no celular e elas não sabem nem ler, nem escrever. Isso a gente vê bastante isso, né? Não conhece nem as letras. De 3 em 70% das crianças, elas já sabem mexer no celular. Fazem ligação, Faz gravam tudo. áudio. Hoje em dia, os pais chegam lá no celular, os pais chegam no consultório, a criança já com o tablet debaixo do braço, né? Ou a mãe, com a criança correndo lá na recepção, já dá o celular para ela. Fica aqui quietinho, né? Fica quietinho, filho, dá o celular aqui e tal. E esse hábito hoje, ele é muito comum. Aí as mães, doutor, mas não pode nem a Peppa, nem a galinha pitadinha, nem a Peppa. Nem ninguém, né? Não pode nada. Então, até os 2 anos é 0 de tela, doutor. É 0 de tela. As telas, elas são muito prejudiciais para a criança. Essa primeira infância, até os 2 anos, é muito importante para a criança desenvolver algumas habilidades cognitivas, habilidade de fala, de pronúncia, habilidades também motoras, tá? Então, o que a gente vê? As crianças dentro de casa, fechado, enclausurado, mexendo numa tela. Com isso, essa criança tem dificuldade de interação social. Sim. Quando sai, ela não consegue brincar com o coleguinha, ou ela não quer brincar com o coleguinha. Essa criança hoje, você pega a criança hoje com 2, 3 anos, a criança não fala mais. Sim. Atraso de fala. A maioria das crianças hoje está tudo fazendo fono. Ela não, porque na conversa, tela né, não tem a pronúncia. Então, dá, cá, lá, assiste pá. muito desenho, o desenho só fica abre a boquinha, boca, né? Não forma a pronúncia. A pronúncia. Então, não tem. E outra coisa, as telas hoje estão levando muito a transtornos, infelizmente, de alteração de comportamento. Como TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, criança muito hiperativa. Doutor, esse menino meu não quieta. Não tem nada, só quando dá o celular para ele. E quando tira? Quando tira ele vira um leão, então já deixa ele com o celular direto. Né? Então a gente vê que a tela hoje é um problema. O que é o correto? É não dar. Sim. O certo é não dar. Porque quando a criança ela usa essa tela de perto, tem um esforço visual muito grande. E esse esforço visual leva à miopia. O pai e a mãe, se eles já têm miopia, isso significa que aquela criança já vai ter o olho, igual o Dr. Thiago Guimarães já falou, um pouquinho maior. O tamanho desse olho é maior. E se ela tem esse esforço exagerado na tela de perto, esse olho vai crescer muito mais rápido, muito maior. Então, essa miopia ela vai se tornar maior ainda. O que a gente vê hoje? Por exemplo, o pai e a mãe têm 2 de miopia, Guimarães. A criança já está chegando, sabe quanto no consultório? 4 graus. Nossa. E dobrado. Quando assim, a criança vai lá, quando tiver mais ou menos uns 6 anos, né? 6, 7 anos. Geralmente é quando a criança começa a copiar a matéria do quadro. Tipo assim, doutor, a prof falou que ele não está enxergando as letrinhas. Então, geralmente dos 6 a 7 aninhos no primeiro ano.
que eles começam a ter que copiar a matéria do Sim. quadro. Aí Esse momento ali, você tem miopia? Tem quanto? 2. Vamos fazer o exame dele. Uhum. Geralmente a criança já está com 4 graus. É porque já tem uma predisposição genética, Já tem a predisposição genética. E a gente sabe que a miopia, é um grau que ele é progressivo. Exatamente. O que isso significa? Ela vai aumentar. Mas por que ela vai aumentar? Porque o olho da criança ela vai crescer de uma forma natural. Da mesma forma eu brinco, o nariz cresce, o olho Sim. cresce, a cabeça A cresce, criança tudo vai cresce, o olho crescendo. cresce. Sim, Se o olho já é estarnador. grande, se já é um olho míope, esse olho vai crescer mais ainda. E esse grau vai se estabilizar lá por volta dos 18 a 20 anos de idade. Nossa. Então até lá, tem que ter controle de tela, tá? Outra coisa que é importante é o sol, que a gente já falou na questão do ceratocone. Colocar Tá a criançada pra brincar no sol mesmo, né? E tem que ficar em ambiente aberto. O ideal é 2 horas por dia. Começo da manhã ou no finalzinho da tarde. O sol ele assim, bate no olho, vai sim. deixar essa córnea mais dura. O sol vai bater na retina, vai liberar alguns neurotransmissores que vai impedir esse crescimento exagerado do olho. Então 2 horas também de ambiente aberto todo dia para essa criança. Ou seja, incentivar as crianças a terem interações entre si e com os adultos sem a tela, né? Sem a tela. Eu sei que hoje em dia é difícil, né? Eu acho que acontece, de uns anos pra cá, deve ter acontecido muito isso no seu consultório, né? Porque tem muitos pais e mães que trabalham o dia inteiro e aí chega em casa às vezes cansado, cheio de função dentro de casa mesmo e dá a tela pra criança. Tenho certeza que não é nem por maldade, é só pra completar ali as tarefas do dia, né? Mas isso acaba prejudicando o desenvolvimento da criança, né? Como o senhor mesmo falou, não é somente a tela, né? Não afeta somente a visão, afeta a cognição e a comportamento dela, né? Comportamento, a fala. Hoje em dia, essas crianças que elas usam muita tela também, e outra coisa, além da miopia que a gente colocou aqui, questão do estrabismo. Ela fica usando muita tela de perto, quando a gente fica olhando para perto, o nosso olho faz uma convergência. O que é isso? A gente tem que juntar o olhinho pra gente ler de perto. Quanto mais de perto, mais convergência a gente tem que fazer. Eu tenho um filho, eu tenho criança, né? De repente eu tô lá, meu filho, o Daniel, chega, papai, olha isso daqui. Aí ele mostra assim, bem pertinho, Daniel, que é isso? Estica o braço. Aí ele fala, não, papai, olha aqui. Você sabe por quê? As crianças têm uma capacidade de convergência muito grande. E não sei se você já observaram, mas a criança não assiste a tela aqui. Não, é aqui, é colado. Assim, ó. Muito próximo. E quanto mais próximo do rosto, mais convergência eles fazem. E daí fica juntando o olhinho, fica juntando, daqui a pouco, ó, aí desenvolve o fica estrabismo, vesgo. Né? Nossa, fica tadinhos. com estrabismo. É outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Criança que usa muita tela pode ter estrabismo Pode também. ter estrabismo. Mas aí a criança ela desenvolve a miopia, trata com óculos, né? Todos os anos vai até o seu consultório para ver se progrediu o grau ou não, certo? E aí, quando a criança faz 18 anos, a primeira coisa que eu acho que vai querer fazer é tirar o óculos. É possível? Como que tira o óculos? Como que corrige esse grau? Então, os pais, eles sempre me perguntam, doutor, quando que vai poder fazer cirurgia? Eu falo, olha só, nós vamos tratar para que seu filho tenha o menor grau possível. Quando chegar na hora de operar, nós vamos chamar o doutor Tiago Guimarães, que é especialista para a gente fazer a cirurgia. Aí o Tiago agora vai falar as indicações e o momento ideal para fazer a cirurgia. Bom, o momento ideal de fazer cirurgia é depois dos 18, se o grau estiver já estável durante algum tempo, se não é um grau muito alto, é uma córnea grossa, ou depois dos 21 anos, seria mais adequado. Eu já operei paciente com 18, 19, mas era grauzinho baixo, já vinha acompanhando uns 3, 4 anos, o grau não estava mudando. Que não teve alteração, Não né? teve alteração, eu indiquei a cirurgia. Mas via de regra, normalmente depois dos 21 anos. É uma cirurgia simples. Hoje, inclusive, o laser que a gente tem aqui no Hospital de Olhos de Primavera é um laser da Schwind, que ele faz uma técnica que chama Trans-PRK, que ele não tem corte. É uma cirurgia que dura em torno de 30 segundos. 30 segundos? É considerado o laser mais rápido do mundo. Nossa, então acho que demora mais para entrar no centro cirúrgico e sair do que lá dentro fazendo a cirurgia. 30 segundos. O tempo médio do paciente ficar dentro do centro cirúrgico fazendo a cirurgia é 5 minutos. 5 minutos? Entre o processo de trazer ele, deitar ele, mudar a maca, aplicar o laser, levantar ele, 5 minutos. 5 minutos todo o processo. Então é um processo muito rápido. Rápido. Direciona ali o paciente, Isso. posiciona. No laser, o laser faz todo o trabalho. O laser dentro do olho do paciente é 30 segundos e já corrige. Dentro não, do lado de fora. Não. Ele é só... Realmente, a gente imagina que é o laser lá, sabe? Na verdade, é até uma consideração que você falou pra gente desmitificar. É uma cirurgia de superfície. Então, na verdade, não entra dentro do olho. É do lado de fora. Ele só posiciona, assim, mais ou o menos. laser, ele faz microqueimaduras na córnea. Ele molda a córnea para poder compensar o grau.
Aí ele encurva a córnea na periferia e aplana no centro. Porque quando ele aplana a córnea, ele milimetricamente deixa o olho menor. Então ele compensa a miopia. Aí, o que acontece? Essa correção de grau. Correção de grau, perfeito. No caso da miopia, ele aplana. E no caso da hipermetropia, ele encurva. Porque a hipermetropia é o contrário, é o olho menor do que o normal. Aí ele faz essa correção para deixar o olho regular, assim. A córnea é mais plana para compensar a miopia e o astigmatismo também. Então, a cirurgia, ela é rápida, ela é fácil. E precisa. E não tem corte, precisa, né? E é indolor, precisa, né? Indolor, né, Thiago? O ato procedimento em si, né? indolor é muito rápido. Os pacientes, às vezes, eles ficam com medo, assim, doutor, mas dói, não sei o quê. Eu tenho muito medo, muitos têm medo. Falam, não, cirurgia super segura. Super segura. Extremamente precisa, tá? Sim. E indolor. No pós-operatório vai usar colírios, lente de contato, medicações para dor e tudo, mas extremamente segura. Na hora, então, assim, a pessoa vai lá, entra andando dentro do centro cirúrgico, se posiciona na maca, ela não é sedada, a pessoa fica acordada. Não, acordado o tempo precisa, todo. rapidinho. Cirurgia de 30 segundos. A pessoa olhou na luz. Levanta, tchau. Pronto, acabou. Acabou com todas as orientações que devidos cuidados, etc, né? Nossa, então é muito prático, vamos dizer assim. Mas, e o pós-operatório? Que todo mundo tem medo do pós... Muita gente tem medo do pós-operatório. O pós-operatório, 48 horas é dolorido mesmo. Ardência, olho vermelho, dor de cabeça. Mas só 48 horas. Vamos supor, meu dia cirúrgico normalmente é de sexta-feira. Por que eu faço sexta-feira? O pessoal com carteira assinada, falta menos, né? Aí fica em casa de molho sexta, sábado, domingo. Aí segunda-feira já pode... Não, aí não volta a trabalhar, por causa não pode forçar a visão na primeira semana. Mas ele já pode ficar normal em casa, só evitar de pegar sol. Com tampão. O tampão é só os primeiros 4 dias só para dormir. Não precisa ficar de tampão. Na verdade, eu coloco uma lente de contato que é tipo um curativo. Aí faz a cirurgia na sexta, né? E tira essa lente de contato na terça. Dependendo da atividade do paciente, ele consegue voltar a trabalhar na terça. Mas se é um paciente que fica muito na tela, eu recomendo voltar só na outra semana. Por quê? O olho fica muito seco e tem um negócio que chama síndrome do computador. A tela, quando a gente fica na tela, a gente não pisca. E o olho seca muito. Então, isso aí atrapalha a cicatrização. A cicatrização. Então, e aí primeira semana, também. evitar de ficar em excesso de tela depois da cirurgia. Então, assim, o pós-operatório, a pessoa só não pode abaixar a cabeça, então, né? Como tem pode uma lente, não ele cai, pode não. abaixar? Não cai? Ela só não pode esfregar o olho para a lente de contato não sair. Sim. E só toma remédio para dor? Remédio para dor, 48 horas. E os colírios do pós-operatório, um polivitamínico com ômega 3 e linhaça aí, uns 90 dias. Então, assim, para uma cirurgia, ela tem um pós-operatório tranquilo até, né? Por ser uma cirurgia. Uma cirurgia rápida também. Então, uma cirurgia tranquila. É uma cirurgia super recomendada, né? Super recomendada. Olha, coisa boa. Coisa boa. E depois de quanto tempo, assim, que a gente... Por exemplo, vou lá, faço a cirurgia. Depois de quanto tempo, assim, eu tô enxergando 100%? Depois de uma semana, já tem um bom resultado. Mas o primeiro mês, a visão fica oscilando um pouco por causa da superfície. Essa oscilação por causa do olho seco. Primeiro mês, aí, a visão oscila um pouco, o olho fica um pouco sensível. Mas depois de 15 dias, a visão tá praticamente... Tá 100%, na verdade, de acuidade visual. Mas tem um pouco de perda ainda de qualidade de visão por causa desse olho seco. Com 30 dias, 40 dias, isso aí já melhorou. Já melhorou. Vai sempre lubrificando, passando os colírios corretamente, né? Ok, muito interessante sobre essa cirurgia refrativa e por ser tão rápida. Doutores, quero agradecer a presença dos senhores aqui para nos explicarem maravilhosamente como é córnea, sobre a cirurgia e sobre os problemas com as crianças. Obrigada e até a próxima. Por nada. Obrigado.